O Ministério Público de Contas e também a Controladoria Geral da União estavam acompanhando os servidores que deram entrada no auxílio emergencial de forma indevida, né? A gente trabalhava com um universo menor, só que agora o Ministério Público e a Controladoria Geral da União, eles concluíram esse levantamento. E esse levantamento aponta que 30 mil servidores aqui de Alagoas, servidores públicos aqui de Alagoas, eles deram entrada de forma indevida aí no auxílio. Por isso, nós vamos conversar agora com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Santos, sobre essa situação. Boa tarde, procurador. Primeiramente, obrigada aí por dispor desse momento para conversar com a gente. Como é que se deu aí todo esse trabalho de levantamento que acabou resultando aí na descoberta desses 30 mil servidores públicos aqui de Alagoas que cometeram essa ilegalidade? Boa tarde, Warner. Boa tarde, Ludmila. É uma satisfação estar aqui dando satisfações à nossa atuação profissional. Bom, houve um cruzamento de dados inicialmente feito pela CGU em relação ao estado de Alagoas e aos municípios de Palmeiras dos Índios e Maceió. Revelou esse número inicial de 2 pessoas. Com base nesse número, a gente expandiu a pesquisa para que ela englobasse todo o estado de Alagoas. Doutor Gustavo, a gente observou que 96 instituições públicas enviaram essas informações, os dados de folhas de pagamento, sendo 93 prefeituras, o próprio governo do estado e o Tribunal de Contas, além do Ministério Público Estadual. Mas 9 municípios, a própria Assembleia Legislativa e, curiosamente, o Tribunal de Justiça não encaminharam essas informações, pelo que a gente deduz que esse número de quase 30 mil pessoas que receberam indevidamente pode naturalmente ser maior, não é? Certamente. Quando esses entes públicos enviarem efetivamente a folha de pagamento para cruzamento com o CGU, esse número, sem sombra de dúvidas, superará os 30 mil servidores. E como é que o MPC encara essa negativa do envio de informações, né? Porque nós partimos do princípio que o órgão público ele tem lisura, deve cumprir o princípio constitucional de publicidade. Quando isso não é enviado, paira uma certa dúvida para a população, né? O que é que se tem a esconder? Ou por que isso não foi enviado dentro daquilo que foi disponibilizado para todos os outros que conseguiram enviar também, né? Veja, Warner, nós oficiamos via e-mail para todos esses órgãos. Pode ter havido aí um ruído entre a tramitação desse e-mail e a presidência, por exemplo, do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa, de forma que essas autoridades não tenham tido conhecimento do pedido de informações. Mas ainda há prazo. Os órgãos públicos podem enviar, que a CGU ela faz esse cruzamento em questão de segundos. Então, e também alguns municípios que também não responderam. A gente não quer crer que houve um descumprimento deliberado por parte desses agentes públicos, de forma alguma. Mas também não dava tempo da gente reiterar, porque o trabalho já estava durando um tempo muito longo aqui no estado de Alagoas. Procurador, o prejuízo hoje, diante dos dados que vocês já obtiveram, qual é esse cenário de prejuízo? E, logicamente, ele pode ser maior, já que faltam dados aí de outros municípios a serem recebidos, a serem contabilizados. Como é que está esse cenário também? Olha, o prejuízo, arredondando aí para 30 mil servidores, mês daria em torno de 18 milhões por mês, né? Então, se o servidor esses servidores receberam durante 3 meses, já é 18 milhões vezes 3, né? 48 milhões de prejuízo. Exato. É importante frisar que o programa, o auxílio emergencial, é um excelente programa do governo federal de combate aos efeitos econômicos da pandemia.
Então, o servidor público que recebe esse benefício indevidamente, ele está cometendo, no mínimo, um ato de improbidade administrativa. Daqui para frente, doutor Gustavo, o que é que essas pessoas devem fazer? E o que é que o Ministério Público de Contas vai fazer também? Além de serem naturalmente obrigadas a devolver esse dinheiro, elas podem ser penalizadas, essas informações do MPC vão ser encaminhadas para onde? Bom, já durante os 30 últimos dias, já estávamos tirando dúvida de gestores para que eles orientassem, prefeitos, em 90% dos casos, para que ele orientasse os servidores que receberam o benefício a devolver. Eu mesmo atendi várias ligações, até dos cidadãos, no meu telefone funcional, e tirei essa dúvida. O que vai ocorrer agora é que vai ser finalizado o trabalho da CGU e do MPC através de uma nota técnica da CGU e vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal, porque essa verba ela é do governo federal. O Ministério Público de Contas, que é um órgão estadual, está aqui dando um suporte logístico à CGU, um trabalho de parceria para que a gente pudesse arrecadar essas informações de maneira mais rápida possível. O MPF certamente vai tomar as providências no âmbito civil e no âmbito penal. Essas pessoas podem, por exemplo, perder os cargos públicos se for comprovado que elas de fato receberam cônscias, né, dessa ilegalidade, não? Existem, Warner, duas situações bem distintas. Existem servidores que ganham Bolsa Família, sim, e é possível o servidor receber licitamente o Bolsa Família. Existem servidores que constam do cadastro único da União, que esse grupo ele recebeu automaticamente. Então, esse grupo ele vai devolver, mas é uma situação melhor em relação ao segundo grupo. O segundo grupo são aquelas pessoas que inseriram dados falsos nos sistemas de computação da União para receber um benefício indevido. Então, essas pessoas cometem, em tese, um crime, e creio eu que seja isso, mas tudo isso é apuração do MPF. Mas creio eu que seja estelionato. De qualquer forma, todos vão ter de devolver. A questão criminal vai ficar a cargo do MPF e da Polícia Federal. Teve um aspecto, pelo que foi nos informado pela assessoria de vocês, num texto muito didático, que me chamou a atenção. Alagoas, diferente de outros estados, não tem um cadastro de agentes públicos que facilita a identificação de fraudes, de crimes como esse. Isso poderia facilitar bastante, né, a vida de todo mundo, no final das contas, não é, doutor Gustavo? Olha, no Brasil afora, essas pesquisas foram feitas em poucos dias, porque, normalmente, o Tribunal de Contas dos Estados contém essa informação com toda essa folha de pagamento de todos os órgãos públicos estaduais e municipais. Aqui em Alagoas, por razões alheias à minha vontade, o Tribunal de Contas não possui. E possui muito pouco e de uma qualidade muito, muito ruim para que a CGU pudesse finalizar gerar esse cruzamento. Daí porque deu tanto trabalho, porque nós entramos em contato com 102 prefeitos, presidentes, governador de estado, esperando resposta, cruzando dados um a um, quando isso poderia ter sido feito com a remessa de todos os dados do Tribunal de Contas para a CGU, que faria o cruzamento com apenas um clique. Então, essa característica de Alagoas, infelizmente, atrapalhou muito e trouxe um fator aí de tempo muito ruim para o nosso fechamento. Eu agradeço ao senhor, acredito que a Ludmila tem mais algum questionamento, Ludmila. Agradeço ao senhor, doutor Gustavo, Ludmila também, por disponibilizar parte do seu tempo para trazer esses importantes esclarecimentos à população de Alagoas, a outras pessoas também de outros estados, até de outros países que têm interesse pelas notícias da sua terra, aqui do nosso estado. E apesar de todas as dificuldades encontradas, sem dúvida, o trabalho tanto do MPC quanto da CGU foi fundamental para que nós pudéssemos ver que, de fato, uma ilegalidade tão grande está sendo cometida, porque, afinal de contas, esse dinheiro é nosso, é público. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para falar do nosso trabalho.